Tá bom? Acho que deu 10 Acho que minutinhos. podemos Vamos, começar, né? vamos começar. Acho que é válido. Esperar a Alessandra voltar. Eu tô aqui, gente. Pronto. Ivanusa. Bom, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Santos, eu faço parte da vice-presidência de comunicação e marketing da CESP e tenho um prazer enorme desse último evento agora, fazer a apresentação especial do grupo feminino da CESP. Essa frente aí que eu sou apaixonado com ela por toda essa questão e esse engajamento aí que tem tendo, é um dos melhores eventos que eu acho que tem dentro da CESP. E eu acho que hoje tem uma fala muito legal, que é o papel da mulher na sociedade moderna, né? A ideia é compartilhar um pouquinho as experiências no contexto de tecnologia, além de abordar a posição da mulher durante a pandemia e a evolução prevista no pós-pandemia. E nessa última edição eu vou ter o prazer de bater um papo aqui com a Alessandra Teles e a Edna Maria Menezes. Uma honra estar aqui fazendo parte com só gente boa, só que vou poder estar aqui no meio e tenho certeza que quem estiver participando vai aproveitar muito. E sem delongar muito, eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês nesse mercado de TI, né? Às vezes encontraram alguma dificuldade em relação à desigualdade de gênero no setor, como que tiveram para fazer esperar os desafios dentro desse mercado, principalmente esse mercado que é majoritariamente masculino, né? Eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da trajetória e já com essa pitada aí, já falasse um pouquinho sobre esse assunto. Fique à vontade, Alessandra, para começar. Pela letra A. Gente, boa tarde, muito obrigada. Adorei o convite, achei sensacional, fiquei muito feliz. Eu tenho feito alguns trabalhos aí com a CESP e é muito legal mesmo. É uma entidade que eu tenho uma admiração muito grande. Conheci essa mulher maravilhosa aí, que é a Edna, por meio da CESP, a gente bateu um papo, né, Edna? Idem. Então, nada acontece por acaso. A Vanusa também eu já conheço, eu já vi uma participação dela no Instagram. Inclusive, a Edna vai contar a história dela. A minha história é um pouquinho diferente com relação ao mercado de TI, porque eu tive situações muito boas e tive situações também não tão boas nesse mercado. De estar num grupo, né, de pessoas e você ser interrompido, ou você está falando e alguém pegar a sua ideia, falar, e aí escutam porque o homem falou, né, eu já estou lá falando, aí o homem vai lá e reforça, aí eles escutam. Então, assim, eu tive essa situação, sim, não vou negar, mas é um mercado muito interessante, né, porque você tem uma miscelânea aí de gerações que te fazem crescer. Eu acho que a diversidade é muito bacana. Então, para mim, o mercado de TI, ele teve coisas muito, muito mais positivas do que negativas, mas eu sofri, sim, algumas situações de machismo, vamos dizer assim, com toda certeza. Bom. Quanto tempo você já está na área de TI? Eu passei pela área de TI, eu fiquei 17 anos, Fernando. Legal. Passei pela área de TI, fui gerente financeira, fui gerente de relacionamento com cliente, trabalhei como Scrum Master, então fiquei 17 anos aí nessa área. Muito interessante. Deu para vivenciar bem, até mesmo observar a evolução que a gente teve nesse cenário nos últimos tempos, né? Já evoluiu muito. Eu que o diga, viu, Alessandra? Pois é. Bom, deixa eu falar um pouquinho, né? Bom, primeiro eu queria falar que é um prazer muito grande estar aqui participando como convidada, né? Dessa edição aí do Mulher em Foco, que, como o Fernando falou, é um evento que deu muito certo, um evento muito bacana da CESPRO, né?
eu acho que é a segunda vez, né, que a gente está fazendo via online, né? Mas era um evento que presencialmente um movimento muito grande de pessoas, né? E aí é um prazer grande ter sido convidada para falar até de um assunto que me empolga demais, né? E ainda considerando aí as más línguas aí da minha área, do pessoal, dos meus amigos de TI, né? Falo más línguas, porque eles falam que eu sou uma das pessoas pioneiras aqui na área de TI em Belo Horizonte, né? Então, VICE, né? VICE bravo. Então, o que acontece? Eu estou aí trilhando, né, esse setor aí, trabalhando no setor de TI. Eu costumo dizer que o que para muita gente é história, para mim é memória, né? Então, eu vivi essa evolução da TI desde a época que o computador era do tamanho do meu escritório aqui, né? Tamanho de uma sala. E depois trabalhei com um computador desse tamanhozinho, que é um chip de cartão, né? Então, a evolução não só no tamanho de hardware, mas evolução gigantesca em software e tudo, né? E diferente da Alessandra, eu não trabalhei em diversas áreas, eu trabalhei evoluindo dentro da área para a parte técnica mesmo, né? Então, eu comecei na área de TI, né? Comecei na década de 70, né? Em 71, e comecei com 18 anos, e e diferentemente, né, vamos colocar assim, eu acho que uma das coisas que impulsionou muito a minha forma de trabalho na TI foi eu ter entrado para a TI através de um concurso, né? Eu fiz um concurso da IBM na primeira turma, segunda turma que a IBM montou aqui em Belo Horizonte. Então, mas desde aquela época, poucas mulheres, né? Só tinha eu de mulher numa turma de mais de 20 homens. E aí foi um trilhar, né, de estudo e evolução. Eu passei nesse concurso na mesma semana que eu passei no vestibular. Então, isso foi um crescimento o tempo inteiro constante disso aí, né? E aí foi um trabalho muito sofrido, porque naquela época eram poucas profissionais de TI, eram virar noite, aquelas coisas todas. Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas que, por exemplo, afastou muito o profissional, né, a mulher desse mercado da TI, era o fato de ter que virar noite, aquele negócio todo. Mas interessante que eu queria fazer um comentário aqui, que curiosamente, eu durante 50 anos, né, vou fazer 50 anos aí na área de TI, eu trabalhei 20 anos como funcionária, e depois de 20 anos como funcionária, eu virei empresária, e então tem 30 anos que eu tenho trabalhado como empreendedora na área de TI. E aí, como empreendedora na área de TI, eu sempre tenho buscado o profissional equilibrado, é o que a gente conversou, né, Alessandra? Ter o profissional homem e o profissional, o feminino e o masculino, porque a gente sabe do potencial que há quando soma os dois, do ponto de vista de criatividade, etc. Mas uma coisa interessante que a gente tem que observar é que desde da década de 90, que eu dou aula na área, né, na área de TI, e tenho trabalhado como professora, e eu tenho observado que os cursos, inicialmente, tinham muito mais mulheres do que hoje. Olha que coisa engraçada, né? De 2000 e pouco para cá, 2010, 2007, 2008 para cá, tem diminuído muito o número de mulheres na área de TI. Então, há um paradoxo nisso aí que a gente precisa analisar. O que está acontecendo com o mercado de TI? Por quê? Embora o mercado de TI tenha crescido mais de 70% nos últimos 10 anos, a participação feminina caiu de 20%, 24%, 23% para 18% hoje. De 18%, por aí. Então, isso é um negócio a pensar, né? Agora, respondendo a pergunta do Fernando, que falou se eu sofri preconceito, etc. Na realidade, tem histórias. A Alessandra, né? Tem histórias assim que foi uma luta que eu tive que trilhar, né? E sem considerar como... Eu, na realidade, nunca considerei como preconceito. Acho que é uma questão cultural, a gente discutiu muito isso, questão de cultura. Eu fui criada numa família que não fazia essa discriminação, então eu fui para o mercado
mercado de trabalho assim, né? Então, ao chegar no mercado de trabalho dessa forma, eu tive, aí depois também tenho, né, um marido que, na realidade, me apoiou toda a vida, me apoia em todo o processo de mercado, né, de trabalho, então isso também ajuda, né? Curiosamente, só tive filho homem, então acaba que... Você tá no reduto masculino, né? Reduto masculino. Então, a gente tem situações opostas. Eu acho que a César olhou assim, não, deixa eu ver aqui quem que é bem oposto. Vai dar um debate porreta, né? Debate aí. Exato. Mas então realmente é isso que acontece, né? Então, assim, eu trilhei um caminho assim de desbravar mesmo no meio masculino, né? Então, eu sempre desbravei. Fiz escola de engenharia, eu era a única mulher, aí foi assim, desse jeito. E fui trilhando e desbravando dessa forma, né? Trilhando, caminhando num caminho masculino, digamos assim, mas fui desbravando como se nada tivesse acontecido, né? Mas eu contei para a Alessandra, só para concluir aqui, um fato, por exemplo, quando eu estudava na escola de engenharia, né? Estudava no PUC, e a PUC, então, tem aquela escadaria toda, aquele trem todo, e eu trabalhava... Vazada, né? Vazada, eu trabalhava na IBM, e a IBM, ela tinha uma norma que mulher tinha que ser de saia, né? De taier, só podia ser saia, taier, etc., e eu, então, todo dia, na hora de ir embora, eu entrava no banheiro, trocava de roupa, botava uma calça comprida e ia para a escola de engenharia. Aí, um dia, o gerentão geral da IBM, aqui em Belo Horizonte, ficou curioso demais, ele chegou, me esperou na porta do banheiro, assim, e falou para mim assim, quer saber por que todo dia você troca de roupa, fecha calça comprida e e sai de calça comprida? Eu falei, porque eu estudo uma engenharia, estudo a PUC, é impossível ir de saia na época, era mini saia, né? Impossível ir de saia para a escola de engenharia. Aí, não falou nada. Passou uns 15 dias, chegou uma norma central da IBM Brasil, assim, a partir de hoje, né, sei lá, a partir desse mês, as mulheres, será permitido as mulheres utilizarem calça comprida, desde que taier, que não seja calça jeans, não sei o que lá. Mas é o que eu estava falando com a Alessandra. Preconceito contra o sexo feminino? Não. Por quê? Os homens eram obrigados a usar terno e gravata, eram obrigados a ter um outro tipo de vestimenta, era a regra da IBM. Eu nunca encarei como sendo um preconceito com o sexo feminino, entendeu? Mas são casos que a gente vai enfrentando, né? Agora, a questão do... Pode concluir. Não, já concluí. Sabe o que eu penso muito disso, gente? Tem uma questão cultural muito forte aí, e o avanço, ele é tímido, ele está acontecendo, a gente vê, né? Mas o homem, ele já nasce com o direito de, e a mulher tem que lutar por direitos, né? Isso aí é no meu mundo. Quando você tem criança, quando você tem filhos, isso aqui é brinquedo de menino, isso aqui é brinquedo de menina. Então, começa lá atrás a confusão toda, né? Os meninos, as crianças, homens, elas são muito estimuladas a brinquedos com mais lógica, sabe? Você vai brincar com Lego, videogame, nananana. E a menina, ela, você vai brincar de boneca, de casinha. Então, acho que a gente está vivendo muito reflexo disso. Isso está mudando, né, Alessandra? Está mudando. Então, assim, eu acho que nós somos responsáveis pelas famílias que vão chegar. Sim. Pelo novo momento. Porque esse momento que nós estamos vivendo hoje é o momento que nós vivemos, né? De uma criação. Na minha época, eu brincava de comidinha e boneca. Exato. Então, quer dizer, é mais ou menos isso mesmo. E hoje não. Hoje eu vejo pelas minhas netas, por exemplo, o nível de brinquedos que elas têm é o mesmo nível do brinquedo masculino. Eu vejo meus filhos também vão para a cozinha do mesmo jeito, graças a Deus. A equidade tá começando aí, né? E daqui a alguns anos, né, as gerações futuras vão colher o que está sendo mudado hoje, no meu ponto de vista. Mas que tem um reflexo cultural aí, para mim tem. É claríssimo. Mas é muito, com certeza. Claríssimo. Agora, eu acho o seguinte, a gente tá vivendo realmente essa mudança. Agora, tem umas coisas que eu acho que a gente tem que parar para pensar, sabe? Porque, por exemplo, com relação ao pessoal, ao profissional de TI, por exemplo, são coisas que a gente precisa de repensar políticas públicas, igual a gente começou. Por quê?
Por que há 10 anos atrás eu tinha um número de profissionais e esse número de profissionais diminuiu? Isso é uma pergunta que tem que ser feita. O que aconteceu, né? O que aconteceu, não é? O que aconteceu em 10 anos que o número de profissional de TI cresceu no mercado e o número de mulheres no meio desses profissionais diminuiu? Então, são perguntas que eu acho que a gente tem que refletir sobre elas e ver uma maneira de trabalhar isso. Até porque a gente está vivendo um momento, eu não sei se vocês concordam comigo, a gente está vivendo um momento da TI onde a evolução vai caminhar não por uma questão apenas de lógica. Olha que coisa interessante. Então, assim, se eu começo a pensar que o homem é mais lógico, a mulher é mais criativa, né? Isso eu já pude testar na escola quando eu fazia trabalho de empreendedorismo. Então, a mulher, ela tinha um caminho de criatividade que muitas vezes não dava acabativa, digamos assim. Enquanto o homem era acabativo, fazia a mulher lógica, é criativa, então a diversidade aí, né? A diversidade é muito interessante. Exato. Mas se a gente pensar que a TI está caminhando para a inteligência artificial, está caminhando para pesquisas utilizando robótica, isso é a cara de mulher. É a cara da sensibilidade feminina. Tá certo? Então, assim... Concorda? Não, pode falar. Não, é isso. Terminei. É interessante colocar isso, porque, na verdade, eu sou a favor que tecnologia não tem sexo, né? Não tem... A tecnologia não tem que ter sexo, a habilidade não tem que ter sexo nesse sentido. E fazendo uma correlação nesse ponto que você colocou, até aquele programa da Yotta Park, da programa da Microsoft, mostra que apenas 25 funcionários de TI no Brasil são mulheres. E aí você fez uma correlação entre que 18% só dos graduados em ciência da computação são do sexo feminino. Vocês já colocaram alguns pontos aí que faz sentido que, de alguma forma, promover a inserção de mais mulheres na TI. Mas eu acho que quando a gente fala, claro que a gente está na CESP, a gente tem que falar de tecnologia, que é uma associação de tecnologia, mas, a meu ver, a mulher ela tem que caber onde que ela quiser. Então, não é sair tecnologia, sair engenharia... Lugar de mulher onde ela quiser. Eu tenho um quadrinho disso, gente, que está na minha cozinha. Lugar de mulher onde ela quiser. Exatamente. Então, onde ela quiser. E aí, mas trazendo para uma pauta que é de tecnologia, tem vários cenários que a gente tem que relevar, mas o que vocês pensam de alguma sugestão, algo que poderia inserir a mulher mais no cenário de TI? Eu vou começar aqui e eu tenho certeza que a Edna vai completar. Você já falou aí de política, né? Eu falei muito da questão cultural. Eu acho que tem que ter, de verdade, assim... Carmen. Eita. Eu acho que tem que ter de verdade Falei de você. Políticas mais firmes também, Fernando, com relação a quem está no topo, quem é gerente, diretor, CIO, não sei, o nome que vocês quiserem dar. Essas pessoas terem um desenvolvimento à diversidade. Porque, na minha cabeça, tudo tem a ver com diversidade. O que é bom em um, falta em outro, aí você pega a sensibilidade, você pega a criatividade, pega a parte resolutiva, né, do homem, e você vai mesclando aquilo ali, você vai fazendo aquela miscelânea bacana. Então, apoios, há treinamentos mesmo, abrir a cabeça das pessoas que estão lá no topo. Falar, olha, gente, diversidade é bacana. Mulher chora, mas mulher chora porque é o jeito dela de externar o que ela está sentindo, raiva, frustração, qualquer coisa. Homem, quando está sentindo raiva, frustração, ele faz o quê? Grita, talvez. Então, assim, tem que começar a separar essa coisa de que mulher é mimimi, sabe? Não sei. Então, políticas... eu acho que tem que ter um incentivo lá no início, na educação básica. Eu acho que tem que ter essa política aí de inserção. Inserção mesmo. Desde a educação básica. Desde a educação. Exatamente. É essa a grande diferença. Na realidade, o que eu estou dizendo quando eu falei de políticas públicas, eu penso o seguinte, quando eu dava aula na faculdade, tá certo? E na faculdade, a gente observava exatamente isso. Chegava para a faculdade
era mais ou menos equilibrado. Aí foi diminuindo a quantidade de mulher. E isso significa que a educação básica foi, de qualquer forma, piorando, criando preconceito, que as mulheres saíssem desse mercado. Então, assim, não chegar na faculdade de tecnologia significa que ela foi excluída antes, tá certo? Então, o que a gente tem que trabalhar é antes. Então, assim, eu penso que, por exemplo, um trabalho voltado para a inserção da mulher com base técnica, talvez fosse uma grande saída, porque começar no técnico para depois incentivar a questão da universidade. Porque olha que coisa curiosa, se a gente for observar, as mulheres têm muito mais hoje aqui dentro do Brasil, pelo menos no Brasil é assim, mas acho que no mundo inteiro, tem muito mais qualificação, mestrado, doutorado, do que o sexo masculino. E ganha menos. E ganha mais ou menos 19% menos, né? Que é mais ou menos a média aí. Então, assim, isso realmente, eu acho que você tocou num negócio bacana. Trabalhar a questão da política pública lá na educação básica e trabalhar a questão do topo do CIO da empresa é fundamental. É fundamental. Porque quando você, por exemplo, no caso lá da minha empresa, curiosamente, eu tenho exatamente a mesma quantidade de mulher e de homem, porque eu experimentei isso na faculdade e vi que os trabalhos que eram feitos por grupos que eram formados por metade homem e metade mulher, eram trabalhos que davam um resultado sensacional. Eles tinham começo, meio, fim e criatividade. Enquanto que os que só tinham mulher tinha criatividade e não acabava. Não fazia nada, né? Ficava lá no cosmos. E os que tinham homem, era o trem que às vezes fazia um troço chinflim medíocre, entendeu? Então, era interessantíssimo observar isso na faculdade. Eu observei isso durante mais ou menos 20 turmas. Eu dei 10 anos essa disciplina, 2 vezes por ano, então durante 20 turmas. Eu observei exatamente isso. E aí, com isso, na minha empresa hoje, eu trabalho 50%, 50%, né? Mas, por exemplo, dependendo do cargo, é difícil achar uma mulher, porque não há muitas mulheres no mercado. Eu acho que a mulher, ela tem uma síndrome, tem hora de cachorro que caiu da mudança. Uma coisa impressionante. A mulher, gente, não são todas, mas eu acho que precisa achar o caminho do meio aí. Ou a mulher me desculpa, eu vou dar uma sugestão, ou a mulher é muito brava, muito cachorro bravo, que ela tem que fazer um esforço muito maior para se fazer notada nesse universo. Verdade. Ô, Fernanda, eu sei que você é homem, eu te entendo, mas isso acontece. Tá? Isso não, você bendito é o fruto. Bendito é o fruto, mas acontece. Então, tem que achar o caminho do meio. E a mulher, ela precisa de se valorizar mais. Ela precisa de chegar e falar assim, não, eu dou conta dessa vaga, eu quero essa vaga, eu sou assim. Então, assim, não ter a síndrome do cachorro que caiu da mudança. Eu aceito um salário menor porque eu sou mulher. É umas coisas que não entram na minha cabeça, gente. Eu não consigo entender. Tem que calibrar isso aí, porque a mulher ela se cobra muito. Ela se cobra muito porque ela é mãe, porque ela tem que cuidar da casa. Então, ela fica assim, será que eu posso ser uma grande diretora e ser mãe ao mesmo tempo? Pode, claro que pode. Então, a mulher tem que fazer o papel dela também. E as mulheres se fortalecerem. Por exemplo, você está numa reunião lá, igual aconteceu comigo algumas vezes. Se eu estou falando alguma coisa e vem um homem e começa a atropelar a história, a mulher falou, olha, gente, fulano de tal está falando aí. O que vocês acham de esperar ela concluir o pensamento para vocês emitirem alguma opinião? É um toquezinho, mas que a pessoa começa a perceber. Eu acho que isso tem que acontecer no universo corporativo no geral. Tem que haver realmente uma mudança de ideia no ambiente corporativo, né? Mas eu acho que realmente isso a partir do CEO, do CIO, né, da empresa, CFO, isso é fundamental. CIO. É fundamental. Gente, mas a gente top-down. É de cima para baixo. Mas me preocupa, Alessandra, exatamente essa questão da escola hoje estar com muito menos mulher do que homem, tá certo? Porque o que acontece? Se a gente não tem as pessoas saindo da universidade,
aí já começa a complicar. Por isso é que eu acho que o curso focado talvez na parte técnica ou, sei lá, escolas técnicas, isso é muito interessante, porque isso tem como você inserir mais mulher no mercado de trabalho. Eu acho, inclusive, que nessa questão, já entrando aí no assunto que o Fernando falou, da pandemia, o Fernando, essa pandemia, eu acho que ela vai ajudar. Sinceramente, que eu acho, sabe? Aqui é a minha opinião. Por que eu acho que ela vai ajudar? Para muita coisa, né, gente? A verdade é essa. Eu acho que ela vai ajudar o universo feminino a se qualificar mais, porque ela trouxe muitos cursos gratuitos, etc., na própria internet, o que demanda boa vontade de fazer, que a gente sabe que existem pessoas que têm essa vontade de fazer e às vezes não têm financeiramente condição de fazer. Sim. Então, é uma maneira. A outra coisa, ela trouxe a empresa para dentro da casa, o que facilita, porque a mulher muitas vezes não vai poder sair muito de casa, porque tem filho, porque não tem quem fica com o filho, tá certo? Ou vai poder dividir com o marido, que isso aí é o que a gente está observando. Então, assim, muitos... trouxe o marido para dentro de casa também, né? Exatamente. Ele está vendo o que está acontecendo. Exatamente. Olha, não é tão fácil ser só mãe, só dona de casa. E não é só... Olha só que coisa interessante, Alessandra. Trouxe o marido para dentro de casa e mostrou que a mulher dentro de casa, trabalhando em home office, é melhor do que o homem. Porque o homem não estava acostumado e a mulher tá. Não é interessante isso? Então, os homens tiveram que se adaptar à questão do home office. E a mulher, muitas vezes, já estava quase que adaptada. Isso eu pude observar dentro de muitas searas aí. Ô, Fernando, você que é homem, concorda? Vamos fazer as perguntas aí para o Fernando. Eu não posso. Gente, isso aqui é um bate-papo, né? Acho que todo mundo pode opinar aí também, viu? Eu acho que, só voltando um pouco na questão que vocês falaram da mulher, eu concordo em gênero no grau, não só para a mulher, mas de uma maneira como um todo. Eu sou crítico em políticas públicas, que eu acho que políticas públicas eficientes são políticas públicas inclusivas, e o que no Brasil a gente vê o que menos principalmente no mundo digital. A gente fala tanto de transformação digital, mas a transformação digital ela é extremamente exclusiva, principalmente tanto não só para a mulher, mas como de uma sociedade como um todo. E a pandemia trouxe isso. Quantas pessoas que vocês conhecem, se você pensar, quanto tempo a escola pública não tem aula, porque a gente tem uma tecnologia totalmente exclusiva. Quem tem condições de ter um filho estudando, ótimo, mas a gente tem a grande maioria fora nesse sentido. Então, políticas públicas de uma inclusão geral. Em contrapartida, o que vocês colocaram, eu concordo plenamente, top-down, ou seja, se não tiver algo que é top-down, não adianta, que não arrasta, não vai isso para frente, isso não tem que se tornar uma lei, mas tem que se tornar uma cultura dentro da empresa. Só que tem um contraponto que eu acho que é interessante, que às vezes a gente deixa passar batido, até quando o mundo acadêmico ele proporciona um ambiente favorável para as mulheres para se trazer dentro da tecnologia. Então, eu acho que também o mundo acadêmico ele tem que começar a se reinventar para que também se torne um ambiente propício para a mulher dentro da tecnologia, que nem sempre, principalmente cursos, igual você comentou, de engenharia, né, são cursos que pode ser um ponto que às vezes afasta o próprio ambiente feminino. Então, a gente falou e a gente acaba falando da tríplice, né? A gente está falando de governo, a gente está falando de empresa privada, mas eu acho que a gente tem que voltar para um mundo falando de educação. Exatamente, eu acho que ele é propício para isso. A questão da pandemia, eu acho que se a gente levar em consideração, eu acho que o tanto de aumento de divórcio que teve durante a pandemia, principalmente na questão de relacionamento, eu acho que foi... Aí foi! Aqui foi! E eu acho que, em certa parte, ele é muito propício até para fortalecer, principalmente uma visão míope, que às vezes, do casal ali, saber como que está a estrutura, porque às vezes você sai de casa e um não enxerga o que o outro está fazendo. Aqueles que já tinham uma visão que a mulher é 1001
coisas ao mesmo tempo e também cuidar do filho, de ter uma questão, é importante ter essa visão que ela tem que ser compartilhada. Então, entrando já um pouco na pandemia, na hora que a gente fala que as mulheres foram afetadas de diversas maneiras nessa pandemia, né? As condições de trabalho, por exemplo, transformaram radicalmente. Uhum. Uma pesquisa realizada pela Organização de Mídia, Gênero e Número, em parceria com a SOF, que é Sempre Viva, uma organização feminista. Ela apontou que 41% das mulheres com emprego afirmam estar trabalhando mais do que antes. Nossa! Então, eu queria que vocês falassem, vocês já entraram um pouco nesse assunto, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho do papel da mulher frente à pandemia e o que se pode esperar com a evolução prevista nesse pós-pandemia, que na verdade 41%, eu até levantava mais esse número, mas eu acho que principalmente por essa carga, e aí entra também uma carga emocional, entra todo um processo que é extremamente É uma coisa, Fernando, você está falando uma coisa interessantíssima, de carga emocional. Olha só que coisa interessante. Se você observar, o tal do Covid aí, né, dessa pandemia, afetou muito mais homem do que mulher. Isso tem muito a ver com isso aqui, ó, cabeça, tá certo? Emocionalmente, é o que eu falei aqui, a mulher estava, de certa forma, mais preparada para um mundo doido igual esse que nós estamos vivendo agora do que o homem. Então, o homem está tendo que se virar para poder